Mas há casos de depressão grave já na adolescência, com casos até de suicídio. O sexo feminino é o que mais impera. 5% das mulheres têm depressão contra 3,6% dos homens. Quem são as pessoas que podem ter depressão? Geralmente, pessoas que têm na família algum histórico, pai, mãe, avós, doenças crônicas como hipertensão, doenças do coração, traumas de infância ou traumas recentes e ansiedade crônica. Qual o tratamento? O tratamento de preferência com antidepressivos e calmantes associados a formas de terapia, como psicoterapia, mudança do estilo de vida, atividade física. Essas e outras dicas você confere aqui no canal do Hoje em Dia. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui novamente, né? Eu estava agora mesmo aqui dando uma olhadinha aqui e vendo essa palestra aqui. Anteriormente eu tinha visto ela também com médicos, né, sobre a questão da depressão, né? Se a gente observar aí, a gente teve uma ideia mais ou menos aqui do quadro, como é que ocorre tudo isso aí, né? Em outras palavras, é a doença do nosso século, né? A depressão. Muitas pessoas pensam assim que quem é deprimido, né? Eu tive, como é que se diz, a insatisfação quando eu não tive. Eu sempre digo que a nossa vida é uma vida de reeducação, né? Você vê aqui o que o apresentador falou aqui, né? Dentro desse quadro aí dessa palestra que eles iriam mostrar para o telespectador, que estilo de vida, mudança de vida, prática de exercício físico, tratamento com antidepressivo, tratamento com calmantes para combater a ansiedade, né? E assim por diante, ou seja, em outras palavras, agora nesse século XXI, né? É a doença que está matando o jovem, como ele disse aqui, criança, adolescente, crianças também podem entrar num quadro depressivo e assim por diante. Agora a pergunta que eu faço hoje nessa manhã aqui em nosso canal é o que é que está levando a tudo isso aí, né? Essa correria, se nós observarmos também o uso incontrolável também da internet, né? Que ocasionou muito isso aí, os últimos dias que a gente está vivendo, né? Mas tem pessoas que acham que só quem vive um quadro depressivo são pessoas que, como ele disse aqui, tem um trauma de infância, tem, como é que se diz, características hereditárias, né? Adquiridas de pai para filho e assim por diante, né? As características familiares e assim por diante, ou seja, dentro desse quadro, né? Mas me diga uma coisa, angústia, medo, né? Porque a depressão, ela causa medo, né? Ela causa, como é que se diz, ela causa angústia, né? Na realidade, a pessoa que está dentro de um quadro desse, né? Ela às vezes ela chega até a se matar devido a essa questão, como é que se diz, de querer saciar essa angústia, essa dor. Às vezes a pessoa não... Às vezes não, na maioria a pessoa não tem nem intenção de tirar a sua própria vida. Mas devido àquela dor constante, aquele medo, né, que levou ele àquele quadro, infelizmente, em muitos casos, como é que se diz, é irreversível, a pessoa vai e comete esse tipo de... contra a sua própria vida, aliás, né? Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que Deus fala na sua palavra? Qual é o antídoto que Ele dá dentro desse mundo de caos, dentro desse mundo de depressão, dentro de um quadro de uma pessoa que está com esse tipo de doença?
O que é que a Bíblia nos mostra? Será que houve pessoas no passado? Será que a depressão realmente só é para o nosso, só teve e só está em nosso século, em nossos dias, nós poderíamos assim? Será que no passado as pessoas também não sentiram angústia, não passaram por algum quadro, como é que se diz assim, parecido, né, direcionado, que leva uma pessoa a se angustiar, a ficar triste e assim por diante? Qual o antídoto, além dos antidepressivos, além do comprimido do remédio contra a ansiedade e assim por diante, né? Eu queria tratar com vocês agora a história de uma pessoa que ele passou mais ou menos ele teve mais ou menos um quadro depressivo, né? E do período que ele viveu na história foi um período também muito difícil, ou seja, essa pessoa, ele era um servo de Deus, né? Uma pessoa que se nós olharmos agora do nosso ponto de vista, seria uma pessoa impossível de ter realmente característica de uma pessoa depressiva, ou uma angústia tão forte que levasse a pessoa a ter medo, levasse ele a angustiar, a dormir, a ter como é que se diz assim, esses primeiros sinais, nós poderíamos assim, dessa doença maligna, né? Qual é o antídoto que a Bíblia diz, nos dá para ajuda nesse século, né? Para nós, como é que se diz, vencermos, combatermos a depressão, né? Eu queria ver com vocês, aliás, um texto que ele se encontra lá no livro de Primeiros Reis, no capítulo 19, e do versículo 2 em diante, que fala sobre Elias no monte Horebe. Acabe era o rei daquele período, Acabe. E a história diz que Acabe foi como é que se diz, foi um dos reis mais cruéis, mais idólatras, aliás, como é que se diz, do seu tempo. Reis anterior a ele, que tiveram a oportunidade de governar Israel, não foi tão cruel em termos de desobediência contra o Pai Celestial. E a Bíblia diz que em um grande episódio aqui, né, Acabe ele casou com Jezebel, foi sua esposa, né? E o reinado de Acabe foi um reinado assim, como é que se diz, marcado por problemas, marcado por desobediência total ao Pai Celestial. E a Bíblia diz, está escrito aqui, que Acabe, juntamente com sua esposa, tinha mandado matar todos os profetas da época, né? E Elias, antes disso, né, Elias botou um desafio naquele período, que era uma batalha, na realidade. Era uma batalha para os que... Era uma democracia, aqueles que queriam servir a Baal e aqueles que queriam servir o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, nosso Pai Celestial. Então, naquele período, você fazia uma escolha, né? E dentro dessa escolha, ou seja, Jezabel foi uma esposa muito cruel na época, e ela lançou um decreto juntamente com Acabe para exterminar todos os profetas daquela época que servissem ao Deus Altíssimo. Todos tinham que prestar homenagem ao Deus Baal, que era o Deus que ela venerava juntamente com o seu esposo. Isso foi em outras palavras, queridos, isso era uma batalha, como hoje tem batalhas, como a gente vem traçando batalhas espirituais entre o bem e o mal, né? Era do mesmo jeito, é a mesma coisa. Só que o que nós queremos chamar a atenção aqui era a situação de Elias, dentro desse quadro, entendeu? Nós não viemos aqui hoje falar sobre a questão histórica do reinado de Acabe. Não viemos falar aqui sobre a questão da perseguição contra os profetas de Deus e a morte dos mesmos. Nós queríamos chamar a atenção aqui para a pessoa de Elias. Elias estava dentro de um quadro ali, como sendo um representante de Deus, só para você ter uma ideia. Antes que Jezabel matasse todos os profetas, Elias disse, olha, vamos fazer o seguinte, se o meu Deus não é um Deus verdadeiro, você faz o seguinte, mata um cordeiro, coloca ali no altar, que Acabe, quando governou Israel naquele período, automaticamente ele já fez um altar também para prestar culto a Baal.
Veja a democracia de Deus aí nessa... permitir, né, que dentro... Tem pessoas até que dizem que Deus é um Deus que nos usa como bonecos, né, que estamos à mercê só da vontade de Deus. Mas não, Deus é um Deus democrático também. Né? Deixou, ou seja, dentro daquele quadro, até mesmo as pessoas decidirem a quem eles queriam servir. Mas voltando ao nosso pensamento, o foco aqui é a pessoa de Elias. Elias estava dentro de uma situação de perseguição, de angústia, a Bíblia diz. E a Bíblia relata que Elias teve características de uma pessoa depressiva. Elias teve, dentro dessa situação, daquele período do reinado de Acabe, Elias teve essas características. Quando foi oferecido os 2 sacrifícios, que o sacrifício ao Deus Baal não funcionou, que desceu fogo do céu e queimou o cordeiro sacrificado ao Deus Altíssimo, que era a favor de Elias, Jezabel enlouqueceu, né? E ali houve morte de profetas daquela época, morreram todos. Só que Deus tinha um projeto ali. Agora, a questão era, como eu falei anteriormente, era a pessoa de Elias. Como é que estava Elias psicologicamente? Mesmo sendo um servo de Deus. Como é que nós enfrentamos o quadro do dia a dia em nossas vidas que nos leva a nos sentirmos deprimidos, ao enfrentarmos as tribulações da vida? O que é que nós estamos fazendo? Será que só a medicação antidepressiva ajuda? O que está faltando? O que acontece em casos que muitas pessoas são medicadas por psiquiatras e mesmo assim eles tiram a própria vida? Né? É triste isso aí. Né? O que é que está faltando no ser humano? Nós falamos no vídeo anterior aqui sobre a questão da ansiedade e sobre angariar, viver num mundo que nós criamos para nós mesmos, independente de Deus. Será que não é isso, meu querido? Será que nós não criamos um mundozinho só para nós? Será que nós não queremos ser os nossos próprios deuses? Assim como Jezabel, como influenciou também Acabe? A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo de 1 em diante, diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Entende? Sobre o sacrifício anterior. Elias tinha dito, o Deus de Israel, vocês matam um novilho aí, sacrifica, eu também vou matar de cá. Aquele que o fogo vier do céu e queimar. Mais ou menos assim. Esse é o Deus verdadeiro. E o Deus de Israel foi o vencedor. Então isso veio aos ouvidos de Acabe, né? E ele fez também saber a Jezabel, a sua esposa, né? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhes: faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles, ou seja, ela tinha matado os que serviam ao Deus de Israel. A um deles, aliás, perdão. E a tua vida como se fizesse a cada um deles, ou seja, a Bíblia diz no versículo 3, aqui é onde entra a situação psicológica e pessoal do profeta Elias. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, que era o seu ajudante, aquela pessoa que servia a ele, deixou ele lá. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele, temendo, foi para o deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, ou uma árvore, e perdeu para si a morte. Entende agora, queridos? O medo era tão grande, a angústia era tão grande, que ele chegou debaixo de um zimbro e pediu para si mesmo a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. Olha só que situação. Ele deitou-se, bateu sono, sonolência, né? Ele estava muito abatido. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe: levanta-te e come. Olhou ele e viu.
junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir novamente. Tornou a dormir novamente. Voltou a segunda vez o anjo de Deus novamente a Elias. Tocou-lhe e disse: levanta-te, homem, come, porque o caminho te será sobrelongo. Levantou-se, pois comeu a segunda vez, bebeu, e com forças daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, olha a situação, meus irmãos. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus tinha dito a ele que fosse, seguisse. Ele respondeu: tenho sido zeloso. Olha o que é que ele disse ao anjo, né? A palavra de Deus, aliás. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Lembra que eu falei anteriormente? E mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas. Diz o Senhor: porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse-lhe: que fazes ainda tu aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso. Repetiu as mesmas palavras novamente. E disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre Síria, e Jeú, filho de Nissim. Também conservei, aí o versículo para a gente fechar essa parte aqui, o versículo 18 diz assim, do mesmo capítulo 19 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não adoraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Entende agora, meus irmãos? Ou seja, dentro dessa circunstância do governo de Acabe, junto com sua esposa Jezabel, dentro da matança dos verdadeiros profetas que adoraram a Israel, Elias com uma responsabilidade muito grande de descer e ungir pessoas ao serviço de Deus. Ele tomou, ficou tenebroso. Ele entrou num quadro de ansiedade, de angústia profunda, pedindo até a própria morte para si. Mas a Bíblia diz que Deus, ele fez, como é que se diz, mostrou, veio o terremoto, veio o vento, mas de repente veio uma calmaria, uma parte suave, a Bíblia diz aqui, que Deus o refrigerou. Deus o refrigerou, mesmo na angústia dele. E mesmo Deus sabendo que ele era uma pessoa que o servia, mas que também era uma pessoa que estava nessa plataforma terrestre, dentro das circunstâncias terrestres, dentro dos problemas terrestres, dentro de um quadro que nós poderíamos dizer assim, de soneira, até se nós frisarmos assim, até dentro de um quadro depressivo. Entende? Interiormente. Angustiado, com medo, como ele disse, temendo, como ele disse lá no capítulo 19 e no versículo 2. Quantas vezes nós temos, nesse decorrer de nossas vidas aqui, às vezes nós não temos um relacionamento, às vezes nós temos relacionamento, mas mesmo dentro desse relacionamento com Deus, nós tememos, nos sentimos angustiados, nos sentimos incapazes. Corremos para os psiquiatras, corremos para os médicos. Tudo bem, eles foram constituídos por Deus, Ele está para nos ajudar.
Mas a gente precisa vir para aqui, para o Deus de Israel. Sentir a calmaria do Deus de Israel. Isso, e eu vos digo com toda sinceridade, meus queridos. Essa calmaria, ela é fantástica. Nós poderíamos até ler com vocês o que aconteceu até o nosso próprio Jesus. Vocês sabiam disso? Ali foi Elias, um profeta de Jesus. Mas até o nosso próprio Jesus, ele passou por situações complicadas, difícil, angustiante. É verdade. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 14, e no versículo 32, ou seja, na trajetória crucial da vida de Jesus, Jesus sentiu medo, angústia. Sentiu. O versículo 32 do capítulo 14 de Marcos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Eu vou me comunicar. Eu vou sentir a calmaria. Entende? A mesma calmaria que Elias sentiu lá. E levantou-se, eu vou orar. E o versículo 33 do capítulo 14 de Marcos diz: E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia. A Bíblia diz aqui: Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentiu angústia também. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível fosse, lhe fosse pousada aquela hora, ou tirada, ou o cálice fosse arrastado dali, se possível fosse. Entende, queridos? Se possível fosse. Jesus cumpriu na cruz do Calvário o projeto, o plano de salvação que o Pai tinha instituído. Mas ele sentiu angústia, do jeito de Elias. Mas ele saiu para se conectar com aquele que combate a depressão, aquele que combate a angústia no seu quarto, mesmo tomando um antidepressivo, mesmo tomando um ansiolítico. O único que pode também, junte esse remédio terrestre com remédio celestial. Vê a água, vê o pão lá para Elias, come, toma, anda. Mas o pão e a água, fora o alimento, o medicamento que Deus estava dando a Elias ali, era a calmaria. Depois de o joelho no chão, no quarto, querido. Depois de você clamar a Deus por refrigério, a alma. Aí o ansiolítico do médico, com antidepressivo, o efeito é mais profundo. Entende meu raciocínio? E fechando aqui, a Bíblia diz lá em São João, no capítulo 16, e no versículo 32, nas palavras de despedida de Deus, Deus disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. O afastamento de Jesus da presença dos discípulos, que era a morte, ressurreição, ascensão. Cada um vai para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai tem que estar com você no seu tratamento. Entende meu raciocínio? O Pai tem que estar com você no antidepressivo, no comprimido, da ansiedade, lá no seu quarto, na sua igreja. Se você não tem igreja, não tem problema. Se ajoelha e faz a conexão com aquele que é dono da vida. E o versículo 33 para fechar. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus disse, lá no capítulo 16 e no versículo 33 de São João. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com isso a gente
fecha o nosso antídoto para você que está aí com depressão, para você que está aí angustiado das aflições do mundo. Tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Agora você tem que ligar com Ele. Sintonia com o Pai Celestial. Espero que isso tenha chegado até vós aí que estáis passando por algum problema de angústia, de depressão. E lembre-se que a cura vem através do antidepressivo, mas a cura vem, a calmaria vem da onde? Do alto. Depois do pão, depois da água, o espiritual. Um abraço, um forte abraço. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e que esse conteúdo, se você gostou, deixe seus comentários, certo? Para a gente é um grande privilégio. Até a próxima.